Olá, meus queridos, tudo bem? No bloco anterior, descrevi para você as chamadas orações subordinadas adverbiais. Neste bloco, eu vou descrever as orações coordenadas da língua portuguesa. Antes de mais nada, veja comigo a tela, para que você não se esqueça do seguinte. Decore os conectivos. Decore os conectivos. Falaremos agora dessa parte escura. Na aula passada, eu falei da parte clara. Se você observou, inclusive, são as mesmas orações que aqui estão, para que você vá completando aí as suas anotações e tenha essa tabela cada vez mais preenchida, ok? Porque a ideia é que você saiba qual é a classificação, quais são os conectivos que participam dessa classificação e o entendimento do exemplo aqui apresentado, a fim de que você, por semelhança, aproxime isso de outros casos da língua portuguesa. Agora nós vamos falar aqui, ó, das coordenadas, essas 5 aqui de cima, perfeito? Veja comigo então a tela. Período composto por coordenação. Não existe dependência sintática. Como não existe dependência sintática, eu não falo mais de oração principal. Só existe oração principal quando eu tenho uma subordinada principal. Agora o papo é diferente. O papo é esse aqui, ó. Eu vou ter uma oração coordenada sem conectivo assindética e além disso eu vou ter uma oração coordenada sindética. E é essa sindética que recebe classificação. Essa classificação que é uma classificação semântica. Qual classificação, professor? Aquelas 5 que apareceram lá na parte inicial da tabela de conectivos. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Beleza? Professor, e o que é esse papo de sindética e assindética? Vem cá. Na língua portuguesa, existe uma palavra que é síndeto. E o que significa síndeto? Síndeto é a mesma coisa que conectivo. Perfeito? Uma oração coordenada sindética é uma oração coordenada com síndeto, ou seja, uma oração coordenada com conectivo. E é em função do conectivo que ela recebe a classificação semântica. Por isso, decore os conectivos. Já uma oração coordenada assindética, esse A significa não. Significa não, ok? E é por isso que é uma oração coordenada sem conectivo, ok? E essas orações, elas interagem apenas no sentido. Elas não são mais orações tidas como orações sintaticamente dependentes entre si. Tanto é que a grande beleza de uma oração coordenada é que eu posso separar por ponto final. Por exemplo, veja comigo aqui na tela, olha só. O advogado fez um péssimo trabalho e cobrou caro. Eu poderia fazer isso aqui, ó. O advogado fez um péssimo trabalho, ponto final, e cobrou caro. Ou mude o seu comportamento, ponto final. Ou mude-se daqui. Esse ponto final, ele não seria prejudicial. Eu estou separando 2 orações. Eu posso dizer simplesmente, o advogado fez um péssimo trabalho. O advogado cobrou caro. Então eu poderia fazer esse isolamento de informações, ok? Existe uma interação semântica, mas não existe aquela dependência sintática forte, ok? Vou apagar para você aqui. Volte comigo. Elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas e você já viu quais são as coordenativas, até porque você já com certeza começou o seu processo de memorização da tabela de conectivos. Vamos então descobrir a classificação. O advogado fez um péssimo trabalho e cobrou caro. Ou seja, veja comigo, o advogado fez um péssimo trabalho e além disso, ele cobrou caro. O advogado não só fez um péssimo trabalho, como também cobrou caro. Ou seja, esse meu E aqui, queridos, ele tem um valor de adição. Dizer que o advogado fez isso e mais isso. Fazendo a separação, do lado de cá eu tenho a oração coordenada assindética, porque está sem conectivo. Olha aqui o conectivo onde ele apareceu.
Do lado de cá, eu tenho a oração coordenada sindética aditiva, ok? Aditiva. Embaixo, ou mude o seu comportamento, ou mude esse daqui. Se você percebeu aqui, eu não tenho só um conectivo, tenho dois. Porque agora eu tenho uma correlação, ou isso, uma ideia exclusiva. Você até aprende isso lá no raciocínio lógico. Mas o que eu quero te mostrar é que agora existe conectivo nas duas. Neste caso, eu não tenho oração coordenada assindética. Por quê? Porque as duas têm conectivo. Eu tenho, neste caso, ó, duas orações coordenadas sindéticas alternativas. Oração coordenada sindética alternativa. É o único caso que permite isso. Eu ter duas coordenadas sindéticas, ok? Que é no caso que eu posso empregar conectivo de um lado e do outro, ok? Veja comigo, por favor, a sequência. Olha só, é um bom livro, todavia custa caro. Ou seja, ele é um bom livro, mas de maneira inesperada, surpreendente, há uma quebra de expectativa, ele custa caro. Elias, por que a gente já falou sobre isso, oposição de informações. Por que isso aqui é uma adversativa e não uma concessiva? Porque uma é coordenada, outra é subordinada. Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. É um bom livro, ponto final. Todavia custa caro, ponto final. Aqui eu posso fazer essa separação entre as duas orações. Por isso eu tenho uma independência sintática. Lá nas concessivas eu não posso fazer isso. Então, o que eu tenho aqui, ó? Meu conectivo é esse aqui, todavia, oração coordenada assindética, do lado de cá, oração coordenada sindética adversativa. No caso de baixo, você estudou, portanto, será aprovado em um bom concurso. Olha a presença do portanto aqui, ó, mostrando a você. De novo, poderia separar por ponto final? Posso separar por ponto final. Separo. Oração coordenada assindética. Do lado de cá, oração coordenada sindética, você aí já decorou a tabela de conectivos? Conclusiva. E por que conclusiva, professor? Conclusiva. Por que ela é conclusiva, professor? Eu disse, você estudou. E a partir dessa informação é possível deduzir uma conclusão lógica. Qual que é a conclusão lógica disso? Você vai ser aprovado em um bom concurso. Ou seja, a partir dessa informação, eu chego a essa conclusão. Perfeito? E por fim, na última, não prejudique as pessoas, porque você pode ser prejudicado. Repare comigo no seguinte, Elias, de novo por quê? De novo por quê? Veja aqui que ele aparece. A gente já falou dele lá nas causais, ok? Só que agora a classificação é diferente. O que eu tenho aqui é não prejudique as pessoas, oração coordenada assindética, do lado de cá. Porque você pode ser prejudicado. Oração coordenada sindética, no caso, ela explica a oração anterior, explicativa. Elias, mas eu não consigo enxergar a diferença entre essa e a outra. Eu vou te mostrar qual foi a outra. A outra era essa aqui, ó. A torcida aclamou porque o gol foi lindo. Eu preciso que você previamente lembre-se de uma informação que estava no bloco anterior. Quando há causa, há consequência. Quando há consequência, há causa. A torcida aclamou porque o gol foi lindo. O gol foi lindo. Já aconteceu. Na sequência, a torcida aclamou justamente porque o gol foi lindo. Já aconteceu. Dois fatos. Um provocou o outro. Não prejudique as pessoas. Ou seja, você não prejudicou ninguém ainda. Se você não prejudicou ninguém ainda, isso não é nem causa nem consequência, beleza? Eu estou recomendando, não prejudique as pessoas. É uma recomendação. Se é uma recomendação, não aconteceu. Se não aconteceu, não pode ser causa, não pode ser consequência. Agora eu quero dizer o seguinte, não, uma recomendação, não prejudique as pessoas. Você está me recomendando isso por quê? Você pode me explicar o motivo dessa recomendação? Porque você pode ser prejudicado. Ou seja, veja que aqui não aconteceu. Aqui aconteceu. Aqui não aconteceu.
Perfeito? Por isso que aqui, explicação e aqui causa. Por isso que aqui, oração explicativa. E aqui, por que é causal? Porque lembra da dependência, só existe causa com consequência. Só existe consequência com causa. Perfeito? Agora, não existe uma informação sem explicação. Eu posso ter a explicação ou não. Eu poderia simplesmente falar assim, não prejudica as pessoas. Ah, mas você quer saber o porquê de não prejudicar as pessoas? Por que eu te dou essa recomendação? Porque você pode ser prejudicado. Agora, vou ser muito honesto com você sobre tudo isso que eu falei. Elias, essa diferença entre causa e explicação cai muito em concurso público? Quase não cai. Você vai ver no bloco de questões que eu coloquei uma única questão que foi aplicada para uma prova de carreira militar em que isso foi cobrado. Agora, CESP não cobra, IADES não cobra, FCC não cobra, FGV não cobra, Sesgran Rio não cobra, IBAD não cobra, OCP não cobra, Universa não cobra, ESAF não cobra. Praticamente todas as bancas de concurso público passam longe desse assunto. Aliás, você percebeu que eu estou falando sobre essa classificação das orações com uma certa velocidade. Sabe por que eu falo com uma certa velocidade? Porque nas questões você vai observar que quase nunca a questão pede que você classifique a oração, que você denome a oração. Eu preciso que você entenda a estrutura da oração. E, sobretudo, entenda o conectivo e a semântica associada. O que cai mesmo é isso. Conectivo, semântica associada ao conectivo. É isso que cai. E é por isso que adverbiais e coordenadas caminham juntas. Elas caminham juntas porque o que vai me interessar é conectivo. Existe nas adverbiais, existe nas coordenadas. Valor semântico. Existe nas adverbiais, existe nas coordenadas. As bancas tratam como se fosse uma coisa só, beleza? E é por isso que eu peço, leia a tabela de conectivos com todas as observações. Eu te falo que a tabela de conectivos resolve já praticamente tudo acerca deste assunto. Você, claro, em algumas circunstâncias terá de entender um pouco melhor, terá de analisar um determinado sentido, só que isso é numa parcela pequena de questões. A maioria sai muito fácil e com grande velocidade, desde que você memoriza a tabela de conectivos. Perfeito? Então veja comigo a tela novamente. Estou te mostrando a classificação, claro, porque é importante que você saiba que ela existe. Mas a sua prioridade é a memorização da nomenclatura? Não. Agora eu falei para você prioridade. Sua prioridade primeiro é entender como isso cai em provas de concurso público, coisa que você verá comigo no próximo bloco. Depois disso, com o passar do tempo, porque o estudo de língua portuguesa ele é contínuo, ok? Eu preciso que você, claro, saiba as nomenclaturas, porque vai que aparece em provas. É um diferencial para você, ok? Forte abraço e até a próxima.